preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens power. Olá, boa tarde. Estamos cá hoje para outro episódio do Trabalho do Demónio. Este episódio é um extra, vamos dizer, mas consideramos que seria muito importante gravá-lo e por isso juntamos para falar sobre os mitos que têm que ver com a função do recrutador, do recrutamento. E porquê é que estamos aqui? Há muitos mitos em todas as profissões, não haja dúvida sobre isso, mas há muitos mitos, sobretudo ligados a quem contrata. E isto tem muitas origens, mas reproduzem-se a uma velocidade feroz no LinkedIn, que é uma rede que ambas gostamos muito e que trabalhamos muito porque achamos que é uma joia da coroa do networking em termos profissionais. E gostávamos de, através deste episódio, poder desmentir alguns destes mitos. Este episódio surge porque a Filipa me enviou uma publicação de uma senhora que falava sobre como é que o currículo deve ser feito ou não deve ser feito para a pessoa ser contratada. Eu, entretanto, respondo com uma publicação sobre como eu sou uma vilã, já vou falar mais sobre isso, mas gostávamos de, porque há muitíssimos, mas hoje vamos abordar aqui os principais e gostávamos de falar convosco sobre isto para que não metam estes mitos na vossa cabeça. Já é o fardo de conseguir um novo emprego, já é pesado o suficiente para nós andarmos aqui ainda a portar mais peso para cima dele e simplificar também a forma como o mercado vê as coisas, como nós analisamos, e as pessoas sem ética, sem profissionalismo, essas não podem contar na equação, nem transportar medo para a equação. E por isso, boa tarde, eu sou a Anabela, este é o Trabalho do Demónio, é uma rubrica da Filipa que depois me convidou para trazer os conselhos das deusas e interpretem isto como uma análise assim anatómica à profissão de recrutador, o que é que ele está a fazer quando analisa currículos e, sobretudo, conselhos orientados, advisory especializado meu e da Filipa, para que não transportem para cima de vocês mais peso desnecessário. Olá, Filipa, boa tarde. Olá, boa tarde, Anabela, e obrigada por nos estarem aqui a ouvir e irmos então abordar os mitos do recrutamento. Então podemos começar mesmo por este, Filipa. Dá aí o contexto, porque mandaste-me esta Sim, publicação, e dá aí o contexto, por favor, que é para sim. arrancarmos com este. Então, vamos começar com o mito da quantificação. Parece ser um papão no processo de recrutamento. Eu sou péssima com nomes e já não me lembro da rapariga que fez este post que chegou. Travaste, Filipa. Deve estar com má internet hoje, já é a segunda vez. Ficou travado. Isto sinto um aperto no peito, porque eras a Olha, número Filipa, X. ouve-me. Vamos. Filipa, travaste. Vais ter que começar de início Ah, outra vez. Não importa, depois eu corto. Para a introdução já está feita, está bem, começa no boa ah, tarde, mas tu travaste. A tua internet não deve estar muito boa hoje porque eu vejo-te pixelizada. ah, ok. Está bem, então vá. Vou voltar. Pelo menos ela aqui diz que está no máximo, não sei o que será. Mas deve estar em Wi-Fi. Às vezes convém ligar por cabo, sabes? Quando não sei onde é que está Ah, o eu teu não router. tenho. Eu O só teu tenho por Wi-Fi. é, pronto. Eu estou ligado ao router, sabes? Eu por norma ligo porque dá mais estabilidade. Pronto. Ok, E ok. como quando trabalhas remotamente, há empresas que te pedem a velocidade da internet. E então eu tenho a máxima do router, que é 1 giga. Que é o giga é o Sim, máximo, e estou ligada. Portanto, começo outra vez no ok, tarde ok. também, e a dar-vos o contexto, porque eu não. Eu lembro que ela se chamava Yellowbird, já não me lembro do nome. Lembras-te que era Yellowbird? Pois, Yellowbird, alguma coisa. Pronto. Que era uma copywriter e que de certeza que fez aquilo para captar leads, mas Uhum, ainda assim, vamos sim, lá. sim. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Trabalho do Demónio. Eu sou a Filipa Faria e então vamos lá ao contexto do episódio de hoje. Tudo isto começou pelo um post de uma rapariga no LinkedIn, era Yellowbird alguma coisa, sou péssima com nomes, não me levem a mal, mas não sei o nome todo, e ela dizia e falava de um dos mitos que é o mito da quantificação. Pormos números e quantificarmos tudo. E ela falava que sentia uma pressão muito grande para mostrar resultados e não tarefas, e que isso lhe dava um aperto no peito, e que tudo o que ela fez não cabia num CV, e que este talvez seja um dos maiores mitos do recrutamento. Reduzir vidas inteiras
a números frios, não é? Sim, E digo-vos já que ninguém no recrutamento procura que vocês estejam a quantificar toda e qualquer tarefa. E se vos dizem isso, não faz o menor sentido. Se procura é um equilíbrio. E se há coisas que eu fiz, que eu sei o impacto, ou sei uma média de um impacto, não é? sim, Se eu sei, eu posso, não é? Agora, se eu não sei, não vou inventar. Mas certo. não há uma expectativa que cada linha, cada ponto seja quantificado. Certo, Concordas? eu vou dar agora o exemplo específico. Eu Ok, sou formada em Direito, eu sou formada em Psicologia, fiz um percurso na gestão de recursos humanos em que me mestrei, tu és formada em Psicologia, fizeste um percurso também na gestão de recursos humanos em que estudaste e fizeste desenvolvimento contínuo. No caso desta senhora específica, o que é que nós sabemos de copywriting? Como é pois, que um recrutador poderia interpretar resultados e como é que os poderíamos comparar? E, portanto, este mito cai por terra, porque nós não sabemos o que é um bom resultado em copywriting ou não. E nós somos sempre o filtro para o hiring manager, que esse sim vai saber. E logo este mito cai por terra. Nós não sabemos, não vão sequer encher o olho, porque se puserem 1000 vai ser bom e se puserem um também vai ser bom. A gente não sabe. Ponto. Está bem? E também não temos matriz comparativa. O que é um bom retorno de um determinado artigo num blog para aquela marca? O que é noutra marca? Não é? E nós podemos fazer este trabalho preparatório? Não podemos. Não temos como. Não temos acesso e não teríamos capacidade de compreensão. Aqui está uma coisa que este mito cai logo por terra. Depois, resultados são facilmente ficcionáveis. E nós temos uma coisa chamada RGPD, que ainda que eu perguntasse à empresa, ela não me poderia dizer. E nós somos pessoas adultas, bem formadas, capacitadas, não é? Sabemos disto. Desde logo, qualquer recrutador ou profissional de recursos humanos não vai ligar a uma coisa que não pode provar. Vai desligar qualquer coisa aqui dentro, fusível na cabeça, porque aquilo pode ser absolutamente mentira. A que é que nós ligamos? Consistência, volume de trabalho, organização, método, não é? Isso sim pode estar explicitado, porque um copywriter tem que ter uma rotina de trabalho. E como a Filipa dizia bem, é na conversa que nós vamos saber mais. E é na conversa que nós tiramos a expressão se a pessoa nos está a mentir ou não. No currículo é importante a função, é importante dar alguns dados, não é? Sobre a profissão, o tipo de copywriting que fazem, que áreas, não é? Eventualmente, um dia de trabalho, um link para um portfólio. Agora, resultados, como é que a gente os interpretaria? Quem trabalha na área saberia, mas nós não sabemos. Portanto, o que nos faz ver é consistência, método, congruência, e é isso, evolução contínua e prestação social, não é? Pessoas que fazem voluntário são pessoas que notoriamente têm um nível de consciência muito maior sobre a humanidade. Nós vemos, não é, este tipo de índices para levarmos a pessoa até a entrevista, ainda assim connosco. Ainda assim uhum, connosco. Portanto, isto é muito importante que as pessoas tenham noção e que não embarquem neste tipo de mitos. Quando alguém nos diz, ponham aí os resultados, certo, então eu estou a falar, vou falar na minha área. Eu tenho um QPI de meio ano de uma contratação de 35 pessoas e eu contrato 42. Isto foi bom? Possivelmente só foi bom se eu disser que as posições até eram complexas. Será mais another day at the job para um recrutador, porque contratação é o que nós fazemos melhor. Mas se me perguntaram time to hire, em quanto tempo é que contrataste estas pessoas? Quanto tempo tiveram abertas as vagas? Mas isto eu sei, porque é a nossa função de todos os dias, não é? Agora, o que é que nós sabemos, seja de que profissão for, dentro daquela que nós não fazemos? E como é que podemos comparar? Não podemos. E, portanto, limpem, por favor, a cabeça disto, porque alguém que disse isto a esta pessoa, este mito cria-se do quê? De outros copywritings a meterem medo de copywriting, a copywriters. Porque seguramente uma pessoa séria, responsável da área de recrutamento, da área de recursos humanos, é isto, não é? Não é rocket science, acho que todos conseguimos uhum. compreender. Sim, eu diria também que eu acho que existe aqui um pouco, hum, do que é que nós estamos habituados. Eu, e das experiências que nós tivemos. Eu comecei o meu percurso em Portugal e depois, como já aqui falei, tive 9 anos no Canadá. E desde o início
eu sempre fui toldada no modelo canadiano para eu ter consciência dos meus KPIs, para eu ter consciência do meu valor, para eu ter consciência daquilo que eu consigo fazer dentro das minhas capacidades, porque se eu me for sentar a negociar, por exemplo, um aumento salarial, isto é muito no mercado internacional. Se eu me for sentar com o meu manager a pedir ajuda, eu tenho que ter noção do que é que eu consigo ou não consigo fazer num dia de trabalho. E este modelo do XYZ, eu pessoalmente gosto e utilizo quando nós sabemos ou quando ele faz sentido, Certo. na minha opinião. Eu sei quando fazia os registros de um projeto específico na altura, eu tenho noção, em média, das chamadas que eu recebia por dia, dos tipos dos tipos de inscrições que eu conseguia fazer. Eu faço o meu currículo, eu refiro isso. E é completamente diferente, por exemplo, dizer, foi no que eu comentei no perfil da Yellowbird. rapariga, da Yellowbird, que foi, por exemplo, gestão de equipas. É completamente diferente eu dizer gestão de equipas e eu quantificar quantas equipas é que eu já geri e quantas pessoas tinham essa equipa. Isso são coisas que vale a pena quantificar para nós percebermos, por exemplo, se aquela pessoa tem experiência em gerir e liderar equipas maiores ou mais pequenas. Vale a pena, por exemplo, quantificar se tu tiveres noção, estás numa posição de apoio ao cliente e tu sabes que a tua equipa de X servia X clientes em X geografias. Isso faz sentido. Faz sentido. Exatamente. O que é que eu saberei como recrutadora de Uhum, e aquela prestação de aumento de 20% do cliente era o esperado? Ou até se esperava mais com a contratação da sim. pessoa? Que informação relevante será esta que eu não consigo Uhum, extrair? E por isso não ligarei, não é? uhum. Sim. Liga outro tipo de coisas que é o que o recrutador Uhum, faz nesta fase inicial uhum. do processo Sim. e que já vamos falar a seguir. Acho que às vezes as pessoas não têm muita noção da valia do trabalho do recrutamento e daquilo que nós Uhum, estamos a aferir. Eu há pouco tempo tive uma pessoa que fez gestão de carreira comigo e esta pessoa era business developer, à procura de uma atividade internacional. E eu achei incrível porque já tinha trabalhado como consultora numa empresa onde aquela pessoa esteve como business developer. E como eu conhecia a empresa, quando percebi, ele teve resultados bestiais, bestiais, mas eu conhecia a empresa que estava lá dentro. Se eu não estiver, eu não sei o que é que era esperado. Ou o crescimento, ou se o crescimento que aquela pessoa proporcionou foi efetivamente o desejado, ou se aquela pessoa até tinha sido contratada para alavancar muito mais, e aquilo não é um número razoável. Por isso é que não ligamos. O que é que nós ligamos efetivamente? Eu vou saltar para um dos mitos que é mito, que é as soft skills não contam. Mas o recrutador, o que é que o recrutador pode fazer? E vou aqui empacotar dois mitos logo. Porque é que o recrutador serve? Um, porque é um gestor de pessoas, porque vai perceber a cultura da empresa onde trabalha e do cliente para o qual está a contratar, sendo interno ou não. Três, vai perceber soft skills, porque é todos os dias o que nós trabalhamos. São as soft, há pessoas que chamam people skills, há outras pessoas que chamam power skills, mas a designação académica, terminológica é soft skills. E eu gosto de pensar também às vezes em soft pela suavidade, porque são skills emocionais, e portanto pela suavidade ligada a isto, e é o que o recrutador afere. E dentro das soft skills está, como a Filipa acabou de dizer, a questão do trabalho em equipa. Esta pessoa tem um mindset, uma comunicação construtiva que permita trabalhar em equipa. Como é que é esta pessoa? Pessoa mais expansiva, mais extrovertida, mais introvertida? Como é que é esta pessoa no dia a dia? Como é que organiza o seu trabalho? Não é? Claro que por onde é que já passou, que línguas fala, e nós vemos isto no currículo, mas quando chamamos a pessoa para entrevista connosco, já temos um propósito em mente, não é? E esse propósito são as soft skills, não são as competências técnicas. No segundo nível, que será com o hiring manager, aí sim a pessoa já falará de forma mais técnica, porque é compreendida ao mesmo nível. Mas aqui não.
Ou seja, aqui, nesta triagem, nós estamos a aferir as power skills, nós estamos a aferir se Uhum. é um match com a cultura do cliente ou da empresa, nós estamos a aferir se aquela pessoa será um match com a equipa onde vai estar. Muitas vezes os recrutadores dizem, peço desculpa, não tenho o perfil que estamos à procura. Eu vou traduzir isto, olha, a equipa onde nós vamos inserir esta pessoa é uma equipa extremamente introvertida, você é introverte, não vai sentir-se bem lá. Você é uma equipa extrovertida, você é um introverte, não vai ser bom nem para a equipa nem para si. E às vezes, porque também é a nossa responsabilidade fazer não é? Este match, nós somos matchmakers corporativos, basicamente. Como é a nossa responsabilidade fazer este match? Nós temos muita responsabilidade sobre isto. É a pessoa com o melhor currículo? Possivelmente. É a pessoa que serve para a equipa? Não. Porque não é sobre o melhor currículo. Deixou de ser há muito tempo atrás. Mas as pessoas ainda acham que é. É sobre as power skills, é sobre a pessoa querer desenvolver-se, o mood que tem. E há milhões de empresas, não é uma falha ou ser rejeitado para aquela vaga, porque não foi bom para casar, não é? Neste match, que vai determinar seja o que for. E eu gostava muito, por favor, que tivessem atenção a isto. E Filipa, agora estavas a sorrir, porque isto de falar em casamento para a Filipa, há ali uns triggers que, pronto. Mas Filipa, vamos lá ver, em bom rigor, é isto, não é? Sim, eu concordo contigo. Vou só dizer, se a Filipa Lemos de Cristina te ouve a dizer soft skills, ela tem um piripá. São power, são Suavidade power, skills. sim, são power porque elas de tudo são imensamente fortes. É empatia, precisa de coragem. Ou seja, e o World Economic Forum fala disto, e se vocês não conhecem a Power Up, nem a Filipa Lemos de Cristina, convido-vos a procurar, que ela faz um trabalho fenomenal com isto. E o World Economic Forum identifica as power skills como as skills do futuro, não é? O currículo faz-te entrar, ou as tuas technical skills podem-te pôr o pé na porta, mas são as power skills que te fazem desenvolver ou ficar ou não dentro de uma organização nos Não dias de haja hoje. dúvidas sobre isso, não haja Sim, dúvidas sobre isso. E a sim, verdade é, não são as skills do futuro, sempre foram as skills do presente. sim, Sempre foram. sim, E o recrutamento é feito nisto. E, portanto, se nós somos sim. rejeitados de alguma posição, porque também sou de muito, já fui de muitas, Uhum, não há problema absolutamente nenhum sobre isso. Às vezes é uma proteção. Às vezes é uhum, uma proteção. Não ia ser bom para mim também. E vejo isso agora sim, quando, a partir de determinada altura, comecei a trabalhar só em talent acquisition, ou mais com talent uhum, acquisition. E é sim, isto, em bom rigor, de forma leve, e já é um processo mental subliminar, nós conhecemos a equipa, nós conhecemos até o líder da equipa. Esta pessoa não ia sentir-se bem, uhum, não é? sim. Eu queria só aportar só mais uma coisa, ainda relativamente à parte da quantificação. Eu pessoalmente, se sei e se as pessoas sabem, e desafio acima de tudo as pessoas a pensarem nisso, para poderem falar sobre isso, não é só porem lá coisas fictícias. Porque tu, enquanto trabalhador, o que é que acontece ao longo da nossa vida? Nós tendemos a ter uma série de ações, comportamentos que têm impacto na empresa. E o que acaba por acontecer é que muitas vezes essas coisas não são celebradas, não são quantificadas, e nós estamos tão focados na tarefa do dia a dia que elas não são celebradas. E isso não quer dizer que elas não aconteceram, não é? E o que é importante? É nós termos essa noção e às vezes nós pensarmos nos nossos próprios KPIs é uma forma de quantificá-los ou não no currículo, mas é uma forma de vocês pensarem como é que é o vosso workload, o que é que vocês conseguem ou não, o que é ou não sustentável naqueles horários de trabalho, naquilo que foi contratualizado. E eu, pessoalmente, eu acho que isto, mais do que ser para pôr num currículo, mais do que estar à vista se gerou 30 ou 40, se sabes, põe, se não sabes, em média, ou não inventes, mas é para tu saberes qual é que é, em média, o impacto que tu geras, não é? Certo, E para mim certo, isto é, sim, para mim isto é relevante, sim, mais por uma ótica de consciencialização. E falando na ótica das power skills, isto junta-se à forma como tu falas sobre isso, a forma como tu falas de maneira empática, de maneira consciente, porque se tu pões lá, eu fiz não sei o quê do copywriting que gerou mais 30 ou 40%, não sei, eu vou-te perguntar, como é que então, chegaste aí? Que como é que reforma chegaste a usaste? isto? Não O que é é? que levaste, não é? Se não tens a certeza, ou não pões, ou se tens a noção em média,
pões em média, mas acima de tudo, tens é que saber falar sobre isso, Certo. porque nós não vamos lá fazer, não é? Tipo, prova dos factos, nem ir buscar recibos, mas provavelmente, se as pessoas põem isto no currículo, acima de tudo, temos que estar preparados Para ser para questionados falar sobre isso, a fundo, para falar porque, sobre isso. sobretudo, Sim. porque um recrutador não vai compreender. É natural que pose mais questões sobre isto, não é? E depois Uhum, o que eu vejo muitas vezes é muita irritação. E isto é uma power skill, não é? Ou seja, gerir a uhum, frustração porque não estou a conseguir responder e por isso disparo uhum. qualquer coisa. E quem não trabalha com recrutamento todos os dias, às vezes não tem esta sensibilidade para entender, mas é importante que entenda que a nossa função é questionar, perceber, conversar com aquela pessoa e muito mais do que montarmos ali um show em blogs de recrutamento, preparação para entrevistas, não é? Sabermos a nossa própria história, conseguirmos contar a nossa própria história e respondermos sobre a nossa própria história, porque somos donos dela, não é? E Filipe, que tu és a pessoa que faz na CV Expert o Interview Lab, é isto, não é? Basicamente é isto, é sabermos por onde passamos, o que é que quisemos com aquilo, se não quisemos, entretanto, também acontece, e como é que seguimos em frente, mas fala um pouco mais porque é na entrevista o palco de tudo, seja connosco com o recrutador, seja na segunda com o hiring manager, seja em qualquer fase. Sim, sem dúvida. Uma das grandes dificuldades que eu noto no nosso mercado português é a dificuldade de falarmos sobre nós próprios e o medo que se tem de dizer que se é bom em alguma coisa. Ah, E eu acho, modéstia à parte, ai, já ouvi modéstia à mais parte, vezes isto do que aquilo que queria ouvir, sim. epá, se nós estudarmos, se nós nos formarmos, e agora tu és um barra em Power BI e tu é que resolves, apagas, lá está, consegues resolver montes de problemáticas e fazes charts que dão imensos insights e dashboards. Qual é que é o problema de falarmos sobre isto? É positivo, não é? Claro, E é daí que começa a tomada da consciencialização, que começa quantificação ou não, mas tu tens que saber quem tu és, aonde é que tu adicionas valor, o que é que tu gostas, quais são as coisas que tu tens mais dificuldade ou que ainda precisas de desenvolver e falar sobre elas de forma tranquila. Não memorizarmos as respostas, porque senão vamos chegar lá e é quase, olha, aquelas chamadas de spam de recruiting. Tenho um trabalho para ti. é mais Senão, um bot em entrevista, não mais, é? não é? Então é Sim, mais um bote, só que tem corrente sanguínea, não é? sim. É, É. é um processo de consciencialização que Mas é um vem de processo de dentro para ansiedade fora. também, e eu percebo, Uhum, é um processo de ansiedade também, né? Eu aceito, quando os headhunters me abordam para alguma posição, eu aceito sempre. Eu costumo dizer que na pior das hipóteses é bom networking e depois é benchmarking para mim, como é que entrevistam, o que é que eu posso aportar ao meu trabalho. E claro, em cada conversa, não é, é uma ansiedade que eu faço gestão porque é o meu dia a dia, mas que a maior parte das pessoas que não têm um dia a dia de entrevistas, de conhecer pessoas uhum, novas, de ter que falar sobre si, é uma ansiedade muito grande, claro. E quando pegamos a um guião tipo teatro, simplifica, simplifica, faz-nos perder em tudo também. Não é? uhum. Por isso, Sim, recomendo que vão ver a cvexperts.pt o Interview Lab da Filipa, que para pessoas que têm realmente problemas em gerir ansiedade ou em destacar-se em entrevistas é o caminho. Mas agora voltemos. E agora sobre a análise, sobre a triagem que nós fazemos curriculares e para o que nós olhamos, e que basicamente é a lógica dos ATS, porque foram recrutadores que informaram o que é que precisariam de olhar. Não é? A questão da experiência profissional, e vou juntar aqui também a questão dos gaps. Que pessoas com gaps na carreira têm mais dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Não é sobre gaps na carreira, não é? E nós sabemos que há gaps para doença, um, é sobre como nós falamos também e como é que se interliga com o nosso percurso. Os gaps não são um problema, não é? São um problema se nós não acompanhamos o mercado e se estamos absolutamente desatualizados. E queria falar sobre isso porque eu, em 2014, a minha mãe partiu o colo do fémur e eu fiquei algum tempo a cuidar dela. E lembro-me do meu CEO na altura que disse:
não saias muito tempo no mercado de trabalho. E o meu CEO na altura era o Nelson Pinho, que hoje é Head of Global AI na EDP. Não saias muito tempo no mercado de trabalho, porque este mercado de trabalho não para, é um comboio em alta velocidade e vai-te custar muito a entrar. E o Nelson, que é uma pessoa com uma cabeça incrível e uma humanidade incrível, e por o ser, é que ele me deu este conselho e eu dou até hoje, que é, há coisas que nós não podemos limitar, porque saímos mesmo, mas convém estar de olho, não desligar em absoluto, porque se quisermos voltar a entrar no comboio, temos que saber como ele se move, pelo menos. Uhum. E é só isto. E mesmo porque há gaps para questões de doença, também eu tive um AVC, há gaps porque temos que prestar apoio a pessoas que estão muito próximas de nós, há gaps porque estamos em livre trânsito e não estamos a conseguir voltar a entrar ao mercado de trabalho, mas há sempre um olho no mercado de trabalho, há sempre a network para alimentar que podemos, em maior ou menor medida, há sempre livros para ler, coisas para estudar, pessoas de relevo para seguir, e tudo isto é vantagem competitiva num currículo, porque as fatalidades Uhum. acontecem a toda a gente e o recrutador é tão humano quanto a pessoa que entrevista. E muitas vezes esses gaps provavelmente até não são gaps reais, porque a pessoa fez voluntariado ou continua ligada à Associação X ou continua a fazer trabalho na sua comunidade. E há uma coisa que eu falo que eu noto pessoalmente que existe um pouco de preconceito no mercado português, generalizando muito, relativamente aos gaps, mas também já ouvi no mercado internacional. Não o senti tanto no Canadá, nem a trabalhar com os Estados Unidos, porque isto é muito comum. As pessoas tiravam um ano, viajavam e voltavam. E para quem ainda tem este viés na sua cabeça, e nós já falámos aqui disso, é pensarem no sentido em que a coragem que é preciso para se parar, para se experimentar uma área nova, para se estudar, para perceber que se calhar existem commitments, coisas da nossa vida pessoal que temos que Claro. dar apoio a familiares, a coragem que é preciso uma pessoa desligar-se, entre aspas, ou fazer uma pausa em alguma coisa sua para ir ajudar o outro. Eu acho que nós temos que também agarrar nas power skills e olhar para isto com muita empatia e deixarmos de enfiar as pessoas em caixas Uhum. porque teve parado, porque não teve, e aceitar quando há pessoas que têm gaps na sua carreira que não querem entrar em detalhes sobre isso. Isto diz sobre a vida privada desta pessoa, que em nada, Uhum. em última instância, poderá ter a ver para aquilo que nós estamos a contratar naquele momento. O que Sem dúvida. acontece muitas vezes é uma curiosidade trágica. Nós estamos demasiadamente habituados a novelas mexicanas que ela foi namorar com o Manel, mas depois ficou com o cavalo, como o pai costuma dizer, e nós queremos saber da vida dos outros e há coisas que são da vida privada e que nada têm a ver para a posição que aquela pessoa vai desempenhar naquele momento. E Sim. temos que aprender e ter inteligência emocional para aceitar isso. E eu partilho com vocês um caso específico. Eu, aqui há uns tempos, tive contacto com alguém que teve um grave problema de saúde durante 2 anos e essa pessoa teve desligada, entre aspas, do mercado de trabalho, mas não teve, porque no desenrolar da sua doença teve que se focar numa série de coisas e eu ajudei esta pessoa num processo de contratação. Esta pessoa foi contratada e está contratada e tinha este gap na carreira e nunca se falou sobre isto, ok? E ninguém tem nada a ver com isto. A pessoa ultrapassou o seu problema, está curada, está noutra fase da sua vida e não quer falar deste assunto e Claro. tem que se respeitar. Claro. Hum, eu acho que o respeito não tem que existe ou não existe, não é? Uhum, Existe ou não existe no sim. momento em que eu digo que não quero falar de um passo na minha carreira, não é? Como eu digo, eu passo por uma experiência profissional que tive, foi a pior experiência profissional e quando eu digo prefiro não falar sobre isto, ninguém nunca se impôs. Eu Uhum. gostava de conversar sobre o reverso disto, que é, não é o candidato contra o recrutador ou o candidato contra o mercado de trabalho. Nós estamos aqui todos para o mesmo, que é encontrar os melhores talentos para trabalharem connosco. Não é sobre aquela pessoa, ou se tem 60 anos ou 50 anos, ou se teve um gap, não teve um gap. Nós aportamos a nós mais medos do que aquilo que efetivamente poderão existir. Que existem pessoas que têm preconceitos, não há dúvida sobre isso. Mas
Não é sobre isto. E são as exceções que confirmam a regra, porque, por norma, as pessoas são preparadas para aquilo que estão a fazer. Agora, como eu dizia na minha publicação, é mais fácil dizer que o recrutador é mau, que eu não fiquei colocado porque me discriminaram em virtude da minha idade, em virtude seja do que for, do que dizer eu não fui empático, a entrevista não correu pelo melhor, eu não me preparei, o meu currículo possivelmente não está mal, não está bem feito, está mal feito e por isso não fui chamado, ou estou continuamente a ser rejeitado, não sei o que é, tenho um bom currículo. Ai, possivelmente é porque não está bem escrito, possivelmente é porque está convertido num formato que nem sequer os ATS leem. Há aqui tantas possibilidades. O que não podemos é pensar em que somos uns contra os outros. Como os recrutadores querem os melhores talentos para trabalhar, têm interesse em ter as melhores pessoas para trabalhar. Se alguém não é colocado, não foi um match em termos de power skills, não foi um match em termos de que era necessário. Nós sabemos que muitas pessoas adotam a estratégia pega-monstro. Até sou capaz e mandam. Havia pessoas mais especializadas. A estratégia pega-monstro foi uma terminologia como é que se chamava? Da Matutano, que entretanto a Filipa importou para o recrutamento, porque os candidatos fazem isto. Eu recebo em média 300, isso, exato, exato, distribuem. Eu recebo em média 300 candidaturas por vaga. Estamos a falar de vagas mais gerais, não estamos a falar de nenhuma vaga unicórnio tecnológico, um integrador de um software que só existe numa parte, numa empresa específica. Pronto. Estamos a falar de vagas gerais. Em média são 300. Já abri vagas que tiveram 3.000, 4.000 candidaturas, não é? Mesmo. Por isso, nós temos interesse em entrevistar as melhores pessoas, não há aqui interesse nenhum em rejeitar, seja quem for, não há. Agora, só as pessoas que descrevem bem o que fazem, que têm uma evolução contínua, que nós conseguimos estabelecer um padrão de ética, de trabalho, conseguimos ver o trabalho em algumas posições, inclusive, porque têm um portfólio bem organizado. Isto, claro, claro que chama a atenção. Não é um currículo europeu em que só tem um título profissional e as datas estão erradas, não é? Que é grande parte das candidaturas, infelizmente, até hoje. As pessoas não dão valor à forma como apresentam a informação sobre elas. Por isso é que eu concluo neste post que não há recrutador mau, o recrutador está a fazer o trabalho dele. Há pessoas que fazem perguntas menos próprias, claro, preconceitos que lhes são impostos também, porque não quer contratar mulheres, eu não quero contratar, seja o que for, não é? Agora, não falemos desses, esses vão existir e o processo pode ser terminado, como eu já terminei por duas vezes diferentes, quando me perguntaram sobre a questão de ter filhos, não é? Mas lá está, como diz a Filipa e bem, é uma questão aqui muito portuguesa, muito latina, não vejo isso em culturas internacionais e por isso já não trabalho para Portugal, a não ser como consultora externa, há muitíssimo tempo. Precisamente por causa disto, o trabalho é mais justo, leal, mais bem compensado, mais bem gerido e as lideranças são muito mais pragmáticas. Agora, não há maus e bons. Não há maus e bons. Aquela pessoa possivelmente tinha até um currículo melhor, estava mal descrito. Não há nisto. E sabem que mais? É muito interessante ver este tipo de publicações e outras no LinkedIn, porque nunca ninguém vai saber a realidade. Quem era o recrutador? E qual é o teu currículo? É este que pões no LinkedIn ou transmites de forma diferente? O teu LinkedIn até está mal feito, que é muitas vezes o que eu vejo também das pessoas que publicam críticas. Por curiosidade, vou ver o LinkedIn. Está mal feito, portanto o CV deve estar na mesma linha. Não é? Posições em overlapping, datas que não existem, descrições que não são feitas, competências que não são indexadas. E claro, vamos sempre confiar na pessoa que tem o rigor de saber o que fez e explanar por escrito isso. Porque há pessoas que não sabem fazer currículo. Não há problema nenhum. Há imensos cursos sobre como fazer currículo. Imensos consultores de carreira a falar sobre isto. Imensos vídeos gratuitos no YouTube, imensas aulas, há o trabalho do demo. O que não há às vezes é interesse. Não é? Porque as pessoas não sabem, vão tentar saber, porque há imensa informação disponível no telemóvel também, não é? Nem é preciso ter computador hoje em dia, disponível no telemóvel. Por isso, é muito importante, nós temos sempre pessoas que sabem mais do que nós, é importante sabermos isto. Se não estamos a conseguir, há sempre alguém que pode ser o nosso elevador até a conseguirmos. E Uhum. é muito importante que isto fique em cima da mesa, não é? Desta forma. Pronto. Uhum. Agora, uma coisa que vou passar para a Filipa, mas vou dar o pontapé de partida, que é as pessoas que dizem, um bom CV fala por si, não é? Ou este mito que um bom CV fala por si. Fala, não fala. Sozinho o CV
epá, é tipo um bater à porta, é só fazer um tum, 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 Sim, para mim, não é? sim. Porque hoje, e também dependendo muito da área, não é? Há áreas para as quais é importante ter um portfólio, não é? Em que o CV é só uma aglomeração de coisas básicas, mas depois tu precisas de ver um portfólio. Eu já trabalhei com pessoas, por exemplo, no mundo das artes, em que nós fizemos aqui algumas coisas, mas esta pessoa em questão tinha sim um CV, que era uma paginazinha, uma coisa muito simples, que era uma carrada de links, porque ela era obrigada nas aplicações a submeter um currículo, mas depois tinha que ter tudo num portfólio. E Uhum. como dizia a Yellowbird, há coisas que não vão caber no currículo e nem têm que caber, não é? Porque aos dias de hoje, nós, em vez de segmentarmos, nós temos é que pensar, mais uma vez, com as power skills, com um pensamento crítico, na minha área, o que é que faz mais sentido? O que é importante eu demonstrar que já fiz? E nós até já vimos, se não me engano, foi no início do ano, houve uma rapariga que estava há não sei quanto tempo em Espanha, na área do marketing, à procura de trabalho e não conseguia. Ela fez um vídeo e, passado um mês, foi contratada. Ou seja, as fórmulas existem na matemática, não é? Acho que hoje em dia, no mercado de trabalho, com a tecnologia, nós temos é que ser cada vez mais adaptáveis, mais maleáveis, ter pensamento crítico, conseguir perceber para onde é que o mercado vai, porque só um CV pode falar-se por si, mas também não, porque vai depender da área onde tu estás. Por exemplo, na tecnologia é o GitHub, é aqueles repositórios de código, de informação, o que quer Sim. dizer, É verdade. Mas é agora, tão, mas reproduzem-se estes mitos. Eu já ouvi sim, coisas como: só importa a experiência mais recente. Claro, as pessoas não têm vida, só importa a experiência mais recente. Claro, não é? Reduz assim as coisas a um par de anos. Não, não, tudo é importante. Tudo é importante. Eu acho importantíssimo, muitas vezes, o que as pessoas fizeram como estagiários, como é que começaram e desenvolveram a carreira. Aqui há uns tempos eu tive um CV, um senhor que quis fazer gestão de carreira comigo. Ele tinha começado logo como diretor. E eu disse, mas começou logo como diretor? E ele, não, mas eu não ponho, porque não é relevante. E eu, não, desculpe, ninguém começa logo como diretor. Isto é um red flag gigantesco, está bem? Vai pôr tudo na sua carreira. Começou como estagiário, começou como estagiário. Ai, mas eu comecei a trabalhar aos 14 anos, imagino. Então, não foram as circunstâncias, não faz parte do seu percurso, mas desonra. Não, eu sou muito orgulhoso até. Então, porquê que não põe no currículo? Ah, porque disseram que os recrutadores só olham assim para posições grandes, não é? Não, não, de todo, não é? mas lá está. Mas deixa-me só adicionar aí. Mas também não vamos fazer um currículo com 5 páginas. No meu entender, isto é, eu deixo, se há uma pessoa que já tem 30 anos de experiência, eu vou pôr tudo no LinkedIn. E no currículo vou deixar os últimos 10 anos e no final tenho uma coisa que diz, para uma completa visão do meu percurso profissional, por favor veja o meu LinkedIn. Por isso é que eu não faço currículos sem fazer LinkedIn, porque hoje em dia eles andam lado a lado, porque também não vou fazer um currículo de 3 ou 4, de 4 ou 5 páginas. Eu já Não, não, tive, coube tudo já, numa. Coube tudo numa, não houve, não houve. Também é uma questão de organização de informação sim, e depende das tarefas, não é? Isto é sim, tão, ou seja, eu acho que as pessoas procuram uma fórmula. E às vezes estão-nos a ouvir aqui e pensam que nós podemos ter pontos contraditórios, mas não, são complementares. E as pessoas querem templates e fórmulas, e eu gosto de olhar para isto e de ensinar as pessoas, acima de tudo, a olhar para o seu percurso profissional e a saber fazer um currículo independentemente da altura da vida onde estão. E o meu objetivo não é dar um template que as pessoas vão fazer e está feito. Eu quero lhes ensinar a fazer um currículo, porque numas alturas a educação vai fazer sentido mais no final, mas se eu acabei uma pós-graduação em ESG e agora é para a área que eu quero ir, eu não vou pôr isto no final do currículo. Eu tenho que trabalhar a minha é, informação, claro que sim. a pô-la cá mais em cima. Ou seja, existem mitos, mas acima de tudo, existe pensamento crítico, e é aí que eu gostava que as pessoas pensassem, mais do que estar com medo.
aquele que tu dizes, ai, eu vou fazer assim porque senão não vou passar mais do que está com medo. Não é preciso ter medo, é preciso é pensar de forma crítica, não é? No meu percurso profissional, para a área onde é que eu quero ir, o que é que vale a pena falar? Hum. O que é que faz Depois há, sentido eu me sim, focar? sim, e depois quando se criam estes mitos, lá está, em obediência a parâmetros que não vão servir a toda a gente. O mercado de trabalho não tem uma régua, não se pode medir as coisas da mesma forma. E, portanto, os mitos não fazem sentido. Quem muda muito de emprego é instável. Não faz sentido isto. Não faz. Ou seja, como já falamos aqui, hoje em dia a lógica é por projeto. Os empregos gerem-se por projeto. Na mesma empresa podemos ter 10 projetos diferentes. Não é? E estar numa lógica de trabalho por projeto. Como podemos sair e ir para outra empresa e outra organização por projeto. Não faz sentido. Os recrutadores sabem melhor do que ninguém disto. Isto é um automedo, vamos dizer assim. Automedo, que é só daquela pessoa, ninguém precisa de impor. Não, há pessoas que gostam posições estruturais, que já tenham sido diretores de recursos humanos 5 anos, ou que estejam em permanência 2, 3 anos para posições estruturais. Agora, a maior parte das posições hoje, que não sejam as que são esqueleto da organização, são por projeto, não haja dúvida sobre isto e ninguém anda a discriminar ninguém sobre isto. E se discriminar, o que é que podem fazer? E se discriminar, o que é que podem fazer? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Ser rejeitados. Ai meu Deus, e agora eu vou gerir toda a minha vida por esta rejeição. Não, o mercado é tão colorido, tão variado, cada vez a inovar mais, cada vez a crescer mais em tipos de profissões, mais interessante, que a única coisa que podemos fazer é desenvolvimento contínuo. E depois continuar no nosso percurso. E depois continuar no nosso percurso. O recrutamento é objetivo? Não é. É um dos mitos, não é? Que o recrutamento é objetivo. Não é. Só o recrutador sabe, a equipa onde a pessoa vai ser inserida, com quem é que ela vai trabalhar, qual é o mood, que tipo de trabalho, o que é que se pretende. Só o recrutador sabe disto. E, portanto, nunca será sobre o currículo da pessoa, não é objetivo. Será sobre as competências que a pessoa tem, seguramente, claro. Agora, não será só sobre isso, nunca, por isso não há objetividade. Pelo contrário, não é? E depois, pessoas que contratam recrutadores, há recrutadores checklist, não nego isto, é a forma mais segura de fazer recrutamento e, portanto, há muita gente que faz recrutamento por checklist, não critico, não é? E aquela pessoa tem que ter 5 anos de experiência neste setor e com esta tecnologia, tem que se ter formado, é mais seguro. Porque aquela pessoa cumpriu. Eu recruto por potencial. Se aquela pessoa não tem os 5 anos, para mim não há um problema. Porque eu vejo lá outras variáveis que para mim são importantes. E então eu vou vender o meu candidato ao hiring manager. Não é? Eu não faço por checklist. Também não tenho trampolim se vou para trás e vou pesquisar mais se o hiring manager não quiser. Mas a maior parte das vezes, diria 98% das vezes, aceitaram. E também é isto. Agora, é mais seguro fazer recrutamento por checklist, mais seguro, mais controlado, depois acrescentamos a variável das power skills e que aquela pessoa é um fit para a equipa, é mais seguro, garante mais KPIs. Quem faz como eu, que é contratar por potencial, não tem rede muitas vezes e poderá correr mal mais vezes. Não é? O recrutamento por checklist dá muita segurança. Agora, o recrutamento não é objetivo, nunca foi, nunca vai ser. Quem se agarra a isto, ai, rejeitaram por causa da minha idade. Não, rejeitaram porque efetivamente podes não ter as competências. E agora, não é? O recrutador dá uma de vilão quando na verdade nem tinhas as competências. Manda lá o teu currículo e manda lá a posição que eu já te digo. É isto, Filipa, sabes? É isto. Sim, eu aí discordo um bocadinho de ti nesse sentido, porque eu já passei por diversas situações em Portugal, onde me foi dado, e nós vemos isto nos nossos trabalhos do demónio, que se põe range de idades, e eu já fui instruída relativamente a idades, a faculdades e a localizações. E eu não vou estar aqui a dar nomes nem Epá, e empresas, mas tinha N exemplos. estamos a entrar noutro campo e não ouviste com consciência aquilo que eu disse agora, que foi. Sim. Ok, ok, Não ok. é sobre idade. Eu estava a falar de mim, não é sobre idade. Estava a falar de equipas Ah, que eu ok, liderei. ok. Nunca vi um bloqueio nas Ah, equipas ok, que eu ok. liderei. Agora que Sim, existe, existe. E sim, então, sim. Filipa, não ficaste? Ah, Ótimo, sim, que sim. bom para ti. Que bom para ti, nem sequer é para a Sim, empresa que perdeu um talento incrível. Que bom para ti. sim, quem perde é a empresa. E é engraçado falar dos hiring managers, porque às vezes somos nós
que vamos ter que ir buscar a informação e somos nós que vamos ter que mostrar muitas das vezes ao hiring manager realmente o que é que faz sentido e o que é preciso. Isto já aconteceu Educar para o nosso principalmente, trabalho, e educar para o nosso sim, trabalho, e muitas vezes, educar que é para o mais nosso positivo. trabalho. Agora vamos falar o que é um Sim. hiring manager numa empresa que já tem uma relevância significativa, talvez mais de 50 pessoas. É o líder intermédio, é a pessoa que está a recrutar para a equipa dela e que nos dá aos recursos humanos essa posição. Nós chamamos a isto os hiring managers, portanto, o gestor que precisa daquele recrutamento, não é? E que está a contratar. Uhum. Existe também em Portugal, por norma, nas pequenas empresas, é diretamente o diretor executivo, o CEO, o dono da empresa. Quando já tem 50 ou mais colaboradores e que está já dividido por equipas, por logística, por comercial, é o diretor, o líder intermédio desta equipa que precisa e, portanto, dá um briefing aos recursos humanos e nós vamos fazer headhunting, abrir a posição, fazer o recrutamento, fazer a seleção. Estes são os hiring managers, são os líderes de equipas, vamos dizer assim também de forma mais simples para ser mais compreensível. Agora, há muitas formas de muita coisa, Filipa. Tens um método de recrutamento para ti, és ética real, não cais neste tipo de preconceitos. E vamos lá ver, quero acreditar que a maior parte dos recrutadores assim são e que estas coisas são impostas de outros níveis. Aqueles que não são assim, por imposição ou por vontade própria, estão a perder pessoas incríveis. Pronto, olha, olha, como é que é? Quem vai à guerra dá e leva, não é? Estas pessoas não vão, Sim. estão a ir à guerra com as piores armas e, portanto, estão a dar o pior de si e estão a fazer uma guerra para o resto do mundo dos recursos humanos que tem ética, tem rigor, tem disciplina e que efetivamente quer os melhores talentos. Mas também há muitas variáveis para além do recrutamento que faz permitir uma melhor atração de talento ou não. Isso tem a ver com as condições salariais, tem a ver com o modelo de trabalho, não é? Porque quando eu quero recrutar, vamos lá supor, um analista de dados para trabalho on-site em Lisboa, sabendo que a maior parte dos analistas de dados hoje em dia conseguem trabalhar remotamente, inclusive é para fora do país, e ter salários muito compensadores, e não vão querer. Vai ser muito difícil o recrutamento. Por isso, o que é que nos permite melhores talentos, ou o que é que nos permite ter um processo mais justo, mais leverage, mais leal? É colocarmos boas condições de trabalho, benefícios que possamos dar. A forma de trabalho pode ser um benefício que nos vai conquistar mais mercado e mais pessoas genuinamente boas, não é? Agora, nós hoje, e isto é importante falar sobre isto, quando eu abro uma posição, eu estou a competir a nível global, não são só com as pessoas do país. Se eu abro uma posição remota, eu estou a competir com todo o mundo. E, portanto, mais se torna indispensável a marca pessoal, o tempo que eu invisto para o meu percurso, para o meu CV, os vídeos que faço, como é que está escrito, mais se torna relevante como é que eu me preparo para as entrevistas, como é que eu trabalho a minha rede no LinkedIn. Porque nós não estamos a competir só com as pessoas ativas em Portugal, que serão uns milhões. Nós estamos a competir com todo o mundo. Mas também estamos a competir, em vez de um salário de 1.000 ou 2.000, com 4.000 ou 5.000. E, portanto, tudo é importante, tudo é relevante, não é? Tudo é relevante. E é qualquer coisa assim impossível de fazer? Não. Desde quando um bom currículo, ou ser acompanhado por pessoas de relevo que sabem sobre isto, não é? Desde quando isto é impossível de se fazer? É um investimento que fazemos em nós mesmos, não é? Para que nos garante que tem retorno garantido, que tem retorno garantido. Só que acho que ainda há um fechar-nos em nós mesmos, mas em todas as áreas, inclusive é nesta de, eu sei, eu vou lá sozinho. Eventualmente, no longo prazo, com mais dificuldade, com piores condições, pior negociação, não é? Agora, e nós fazemos isto mesmo em termos médicos, não é? Não, isto aqui passa, e depois corre muito mal, por norma, a lógica é a mesma, não é? E eu que diga isso, que já estava a ter o AVC e achava que estava com uma tendinite e o braço estava paralisado e eu achava que era uma tendinite. Portanto, não é, nós somos péssimos em causas próprias. Convém procurarmos pessoas que nos tirem estes mitos, nos limpem destes medos, nos preparem para aquilo que nós queremos alcançar. Sejam essas pessoas gestores de carreira, sejam essas pessoas, porque eu quero cumprir outros objetivos pessoais, coaches bem formados para isso, não é? E nós temos pessoas muito boas ao nosso dispor. E por isso, escusamos de trazer transporte adicional para cima de nós, toneladas adicionais,
quando não é assim por princípio. E quando é assim, e quando há enviesamentos em termos de idade, localidade, preconceitos, não nos serve seguir caminho, não fiquemos agarrados ali. Seguir caminho que o país é grande e o mundo maior ainda para quem fala inglês. Pronto, não Sim, é? sim, sim, sem dúvida. E ver se conseguimos também deixar um pouco de fazer dos recrutadores um bicho-papão. Porque eu sinto que é aquele saco de pancada. São aqueles que foi que eu escrevi lá no comentário da tal rapariga. Porque são. É quem dá a cara, na entrada e na saída, muitas das vezes. É quem, muitas vezes, tem que ir para o mercado de trabalho sem grande noção do que é que o tal hiring manager realmente quer, porque às vezes as funções, principalmente em outsourcing, olha, quero um Java, vai lá procurar um Java, Mas também o não recrutador tem é? a É, obrigação de ter o próprio guião e questionar, não é? E um recrutador bem exatamente, preparado também o faz. sim, Portanto, não é tão simples, também não sim. vamos reduzir a esse nível. Pronto. Não, mas pronto, mas eu já vivi isso naquelas Uhum. empresas de outsourcing que são o bottom of the food chain, em que tu tinhas pessoas a recrutar gestores de projeto em Scrum e fui eu que tive que ir lá dar-lhes uma formação sobre o que era o Agile, o que era o Scrum, o que era a diferença entre um Product Owner e um Project Manager, não faziam ideia, ok? Isto existe. Claro que Existe existe. malta a fazer recrutamento sem ter noção e hiring manager, mas muitas das vezes são estas pessoas que estão no mercado de trabalho a tentar encontrar pessoas para vagas, e o mundo do outsourcing muitas vezes é um mundo cão, nem todo, nem digo do outsourcing, do body shopping, que são conceitos completamente diferentes. Mas são estas pessoas que dão a cara, são estas pessoas que muitas vezes não têm a informação. E o que eu digo é olharmos para isto tudo com empatia. E quando eu estou a fazer um currículo, ou quando estou a ajudar as pessoas a perceber como é que podem fazer um currículo, pensarem numa coisa muito importante: facilitar a vida do recrutador e facilitar a sua própria vida, para ter a informação de forma clara, estruturada e dar a informação logo de maneira que faça sentido. Nem sei se eu tenho palavras para vos conseguir explicar isto. Um currículo estar bem escrito, mas ser de maneira a que o recrutador não tenha que andar a procurar as informações de um lado para o outro, facilitar a vida, porque hoje em dia o mercado está tão competitivo, temos várias pessoas hoje em dia disponíveis. Estamos no employers market, onde são as empresas que têm mais poder de decisão e os candidatos estão com menos poder de decisão. Na altura do Covid era ao contrário. O que nós temos que fazer é facilitar com empatia a vida a toda a gente e deixar estes mitos de lado. Existem montes de cursos, existem montes de informação, concordo contigo, mas nós temos que saber filtrar. Temos que saber filtrar aquilo que faz sentido e que vale a pena e não estarmos com medo a querer, ai, eu agora tenho que escrever isto, agora tenho que escrever aquilo, agora tenho que dizer. Quando Sem nós dúvida. vamos viver a vida com medo, Sem dúvida. então aí Sim. estamos E agora, suscetíveis e aos agora, mitos. sim, e agora até passo numa coisa que nós conversamos e gostava até de terminar com isso, que é, tu dizias muito bem hoje, enquanto conversávamos e preparávamos, tu dizias muito bem, não, é raciocínio crítico que precisamos, nós precisamos de raciocínio crítico. Quando as pessoas fazem pega-monstro e concorrem, mesmo não sendo o perfil, e eu compreendo efetivamente a necessidade e às vezes o desespero, mas não faz sentido porque não tem o perfil e só porque o título sugeriu que poderia ser mais ou menos adaptado, não ler a vaga e disparar, isto não faz sentido nenhum, mostra pouco raciocínio crítico, aquela pessoa possivelmente naquela empresa não voltará a trabalhar, não é? Porque depois vemos que ela concorreu a uma coisa que era desajustada e muitas pessoas sinalizam porque os sistemas já fazem isto. Mas raciocínio crítico também para a informação que consumimos. Porque nós, no outro dia estivemos a conversar, eu tenho muita curiosidade, claro que tenho, e sigo pessoas na área de gestão de carreira e recrutadores incríveis, e vou ver sempre pessoas que divulgam, que se posicionam e preparam pessoas, e claro, é a minha área também, quando mais para benchmarking eu vou ver.
E há muitas pessoas a dizerem-se gestores de carreira e que conseguem novas oportunidades, que basta abrir o perfil do LinkedIn e perceber. Por exemplo, no outro dia abri uma senhora que era consultora imobiliária, no entanto, escreve currículos e faz gestão de carreira, nunca teve uma experiência, nunca em recursos humanos, mas faz isto. E como investe em marketing, imaginem, pasmem, se tem clientes. E depois, o que é que acontece? As pessoas não são colocadas, mas já pagaram, não é? E depois exporta os currículos em imagem, já pagaram, as pessoas não conseguem o retorno, não é? Por isso também é muito crítico. E outra pessoa que investe imenso em marketing, imenso, e sempre foi diretora de marketing e anuncia que contratava para as equipas dela, mas ela, o dia a dia dela não era gerir carreiras, ou não era recrutar pessoas, ou não era relacionar-se com hiring managers e gerir pessoas. Era marketing. Isto era um extra, e nós sabemos que temos que educar os hiring managers muitas vezes para aquilo que nós fazemos, que não têm noção absolutamente nenhuma. Porquê? Porque é isto, o dia deles não é este. Eles são especialistas noutras coisas muito necessárias. O dia deles não é gerir pessoas, contratar pessoas, entrevistar pessoas, recrutar pessoas. E por isso nós temos que sensibilizar, às vezes, questionar mais a fundo. Eu, por exemplo, uso uma ferramenta que eu tenho, que é um Vacancy Management Plan, em que questiono numa reunião, 30 minutos, fico a saber tudo que preciso para a vaga, mais sénior, menos sénior, a equipa como é que é, e nós temos cotas para prover, porque há muitos países que têm que prover cotas, por exemplo, e que tipo de cotas é que temos que prover, se houver essa possibilidade, e já pagamos multa, não pagamos multa. Tudo isto é importantíssimo também, porque também temos que jogar com isto. Não queremos que a empresa esteja a incumprir leis num determinado país, não é? Por isso, tudo isto são peças do puzzle num determinado recrutamento. Por isso, raciocínio crítico, que a Filipa fala muitas vezes nisto, é o pensamento crítico, e é absolutamente necessário para os dois lados, para avaliar uma vaga, para avaliar as pessoas que nós seguimos, que lemos, não é? Para avaliar os nossos líderes políticos, para avaliarmos os gestores de carreira. Tudo faz sentido para absolutamente tudo. E queria finalizar isto com isto. Outra vez, sendo eu, não é, da área da gestão de recursos humanos e psicóloga também, não aportem para vocês medos, não aportem para vocês medos, não é? Sigam pessoas que não vos passem medos, que vos passem conhecimento. Não ficaram numa determinada vaga. O que é que eu tenho que melhorar? Porque é que eu não fui um fit com esta vaga? Muitas vezes nós também não podemos dizer, muitas vezes também não podemos dar feedback tão individualizado porque seria impossível. Mas evoluir, continuar. Todos os dias surgem vagas. Para quem fala inglês ou outras línguas, francês, alemão, todos os dias surgem novas vagas, o mercado nacional e internacional é muito grande e por isso não é ficarem agarrados a um momento de rejeição, é perceberem que não aconteceu, vou continuar, não é? E vou continuar porque o mercado é mesmo muito largo, mesmo, Filipa. Uhum. Sim, sim, eu ia também só adicionar que hoje acabámos por ver uma notícia qualquer que nos Estados Unidos assinou-se umas mudanças ao H1 Visa, acho que é assim que se chama, que passou de uma fee de 1.000 euros para 100.000 euros para 100, de 1.000 dólares para 100.000 dólares, Sim, para, para contratação de trabalhadores internacionais em internacionais território americano. americanos, exatamente. E para isto será tecnicamente para forçar a contratação nos Estados Unidos, o que eu acredito que até certa parte irá funcionar, e depois também há um artigo que eu estive a ler sobre alguns dos scams que andam a acontecer, que depois também linkarei aqui no nosso podcast, mas também muito provavelmente isto significa que podem existir ainda mais trabalhos remotos num futuro Claro, devido a, há muitas devido a este tipo de posições. medidas. É. Há muitas posições, sobretudo blue collar, não é? Que são aquelas posições indiferenciadas. Então, os Estados Unidos, que têm uma economia muito assente também na agricultura, obviamente não pode ser de outra forma, tem que ser lá. E claro, o Trump é muito amigo das FIIs, como é que se chama? As taxas, não é? Uhum. E passou de 1.000 euros para 100.000 euros um visto deste, para não haver oportunidade nem para contratar, eu acho um tiro no pé, mas nem para contratar para a agricultura ou seja qual for a indústria, colaboradores internacionais que estejam a viver no país. É mesmo para vá limpar e ficarem americanos residentes na América. Mas o que existe mais agora são empresas como americanas também,
como a Oyster, a Remote, que contratam internacionalmente para posições que permitem trabalho remoto. Os recursos humanos permitem trabalho remoto, não é possível, não é preciso ser on-site. Análises de dados, a maior parte da família de profissões que não lidem com o trabalho manual, não é, e industrial, podem ser online. E o que o Trump está a fazer é dizer, olha, contratem online, vão ali contratar a outros países. Ótimo, ótimo para nós, não é? Que o salário mínimo americano é só, tão somente 4 vezes o nosso. Portanto, não é? E não é. Fazer o quê? Há pessoas que dão tiros nos pés. Lamento, porque a cultura americana vai ser dizimada nos próximos tempos, na cultura corporativa, em termos industriais, porque nós precisamos efetivamente de muitos imigrantes para o crescimento que o país está a ter. Eles precisam, não é? E eu sou também um bocadinho americana, portanto também o digo. E estamos a dar tiros nos pés em nome da raça, do branqueamento da raça, não é? O Young Male Christian American. E isto efetivamente só traz uma cultura de ódio, como temos visto, e de fracionamento, e ninguém cresce dentro desta cultura. E, portanto, vamos voltar aqui ao tema do recrutamento, que é para pessoas que têm noção da história pessoal, são humanas por dentro, não querem vender uma coisa que não são, não querem divulgar uma coisa que não são, e que sabem o trabalho que fazem e o mundo é muito grande, não é? Acompanhem-se de pessoas que possam ajudar-vos a dar estrutura a isto, a fazer as balizas nisto, pessoas reais que sabem o que fazem, que trabalham 8 horas por dia em gestão de pessoas e porque saberão melhor sobre o mercado e que vos possam orientar. E há muita informação também. Façam este caminho sozinhos ou acompanhados. Não é sobre o recrutador, é sobre nós sempre. E a quem nos rejeita, ótimo, o caminho continua aberto. Filipa. Sim, sim, eu ia só dizer, para mim, uma das coisas que ter vivido fora de Portugal me fez foi deixar de viver na cultura do medo. Eu acho que eu já falei nisto aqui, e o mercado está mais difícil agora, há de estar mais fácil mais à frente, e nós não podemos é desistir, não é? Endurance, como tu costumas dizer, Sim, Anabela, resiliência, é isso. não termos medo, não nos deixarmos afetar pelos mitos. Muita gente vai dizer muita coisa, e é conseguirmos utilizar o pensamento crítico e filtrar, e o caminho é para a frente, sempre para a frente. E desistir não é Grande. opção. E grande, cheio de rotundas e caminhos, encruzilhadas às vezes também, temos que tomar decisões e por norma aplica-se a lei de Murphy. Não somos chamados para entrevista e depois somos chamados para 5 e 6 ao mesmo tempo, depois recebemos não sei quantas. O Murphy também não falha nisto. Mas é como Sim. diz a Filipa, agora para terminar, eu tenho realmente este motto que é endurance e sobretudo para mim é resistência, não é? Porque este mundo às vezes é um Paris-Dakar diário, a nossa vida, cheio de obstáculos e de bicicleta e de triciclo às vezes, e pneus furados e temos que os mudar. E portanto, endurance, resistência, resiliência e, sobretudo, olhar para o mercado numa perspectiva, como diz a Filipa, as duas Filipas, empática, não é? Porque aquela pessoa que está do outro lado é um ser humano como eu e está a fazer o melhor que pode e consegue, como eu, como nós. E os medos só entram quando estamos um pouco mais vulneráveis e não conseguimos ver outra pessoa como uma pessoa que nós somos também, não é? E nós somos espelhos. Por isso, tentamos fazer sempre o melhor do nosso trabalho, não temos gosto nenhum em escolher pessoas, mas temos uma vaga para 300 candidaturas. E, portanto, há critérios que nós temos que cumprir, e este critério da consistência, da evolução, da congruência, de nós sabermos, não é, o mood que precisamos para aquela pessoa, as competências pessoais, as power skills, é isto. E por isso, sem medos, vamos aqui terminar o nosso podcast hoje. Qualquer coisa que precisem da nossa parte, trabalhodemo.com, estão lá os nossos links do LinkedIn, mandem-nos uma mensagem, convidamos a que nos mandem mensagens. Se precisarem da nossa ajuda, nós somos ambas gestoras de carreira e, portanto, estamos disponíveis. E uma garantia é que estaremos cá todas as semanas a mandar abaixo estes mitos e a aproximarmos as pessoas dos recrutadores e vice-versa, os recrutadores das pessoas também, porque estamos todos aqui para levar as coisas para a frente. Porque quem não estiver, então, que entre no comboio mais à frente, porque eventualmente vai chegar, não é? Pronto. Boa tarde.
Adeus, obrigada. Boa tarde, Filipe, obrigada. Yeah, é preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens eu acredito, eu tenho nós temos power.